Gente, desculpa o incômodo aí. Vamos gravar essa aula para vocês sobre propriedades coligativas na página 224. Eu vou passar para vocês um pouquinho do que seria propriedades coligativas e também discutir com vocês esse assunto, né? É importante ressaltar que a propriedade coligativa, ela está extremamente ligada às partículas do soluto. Então, para a gente ter uma ideia melhor, ou seja, quanto mais quantidade de partículas de soluto eu tiver, em moléculas, em íons, grandes ou pequenas, isso vai alterar essas propriedades de pressão, de temperatura, ou seja, de congelamento, de ebulição, de, por exemplo, osmose, certo? Então, a propriedade coligativa, ela é importante ressaltar essas situações. Ou seja, é um efeito, a modificação no processo de ponto de ebulição, no processo de ponto de congelação ou congelamento, como vocês queiram dizer. Isso vai depender de qual tipo de soluto. Um soluto não volátil, um soluto iônico. Um soluto iônico pode aumentar, então, essa produção, aí, esse ponto de ebulição. Assim como eu mandei para vocês essa imagem, é uma imagem que eu mandei no WhatsApp para vocês, que efeitos coligativos, ele está diretamente ligado às suas partículas, à quantidade de moléculas ou de íons. Então, por exemplo, eu tenho 1 mol de glicose, eu tenho água fervendo. Água pura fervendo, a gente sabe que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Agora, se eu pego essa mesma água pura, com essa mesma quantidade, a mesma coisa, e adiciono 1 mol de açúcar, 1 mol de glicose, o que vai acontecer com essa água? Eu tenho um soluto ali. Esse soluto vai aumentar o ponto de ebulição. Se eu adicionei 1 mol, então ela vai ter uma temperatura de ebulição de 102 graus Celsius. E se eu fizer a mesma coisa agora, mesma proporção, mesma água e adicionar sal, NaCl, sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é molecular ou ele é iônico? Ele é iônico, Na mais Cl menos, vai ficar dissociado ali na água. Então, quantos mols você tem dissociado na água? Você tem o Na mais e o Cl menos, 2 mols. Então, você vai dobrar. Então, você dobrando de 102, como tinha molecular, você dobrando vai para 104. Certo? Agora, se eu adicionar nessa água um cloreto de cálcio, o cloreto de cálcio, ele é também iônico, né? Ele tem o Ca2+, e 2 mols de Cl menos. Esses 2 mols de Cl menos tem quantos mols, então? Se você tem 2 mais com 2 mols, 3, certo? 3 mols, então você está triplicando. Se você está triplicando, de 102 vai para 106 graus. Isso equivale também para a temperatura de congelamento, de congelação, como vocês podem falar. Quer dizer, água pura 100 graus Celsius, ela congela. A água com açúcar, ela congela a vai diminuir a temperatura a menos 3 graus. Então, de 100 ela vai diminuir a temperatura de 0, vai para menos 3, certo? Para congelar. Água com açúcar, 1 mol de molécula. Água com sal, vai para menos 6 graus Celsius. E a água com cloreto de cálcio vai para menos 9 graus Celsius. Então, isso acontece da mesma forma, diminuindo 2, duplicando, triplicando, é dessa mesma forma que acontece esse processo. Então, o que eu posso falar sobre efeitos coligativos? O efeito coligativo é quando eu adiciono ao solvente um soluto, ou partículas iônicas ou soluto não volátil, certo? Então, ele vai alterar a pressão atmosférica e vai alterar a temperatura também. Então, definições dessas propriedades. Você tem uma solução, que é uma mistura homogênea de substâncias, que pode ser iônica ou molecular. Você tem o solvente, que geralmente a gente usa a água como solvente universal. Você tem o soluto, que são os componentes moleculares ou iônicos. Você tem a pressão máxima de vapor, que é medida mais ou menos em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, 20 graus Celsius. Você tem o ponto de ebulição, que por base, a gente vai partir da ideia de que esse ponto de ebulição
da água pura, 0 graus para congelamento e 100 graus para ebulição. E você tem a osmose, que é a passagem do solvente para um soluto mais concentrado, ou seja, um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, quer dizer, que a água é como se eu fosse salgar a salada. Você vai temperar a salada 1 hora antes do almoço, ela vai murchar. Por quê? Porque a água que está no alface, que está no tomate, ela vai sair para o sal, que é o meio mais concentrado. Então, ela sai por osmose. Não sei, a professora de biologia, né, o Cadu, quem que dá aula de biologia para vocês, ele já deve ter explicado isso para vocês. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar é sobre a tonoscopia. O que é uma tonoscopia? Tonoscopia, tonometria. Tonoscopia é o estudo de diminuição de pressão máxima de um vapor. Ou seja, eu adiciono um soluto não volátil e para fazer o quê? Para ter uma pressão maior. Para ter essa pressão osmótica maior. Então, nessa propriedade, quanto maior o número de mols de soluto não volátil, na solução, menor é a pressão máxima de vapor. A ebuloscopia é também conhecida como ebuliometria e é um estudo de evolução de temperatura de ebulição de um solvente com adição de um soluto. Nesse caso, o aumento de temperatura de ebulição depende da quantidade de soluto no solvente. Então, se a gente for um soluto iônico, o ponto de ebulição aumenta muito mais. Se for um soluto molecular, ele tem um valor, por exemplo, a água com açúcar ela vai ferver a 102. Se for água com sal, a 104. Então, quanto mais iônico, mais alto será o ponto de ebulição. E a crioscopia, que é muito, muito falada, é quase assim algo cientificamente, né? O pessoal faz muito filme, de criogenia, por exemplo. As pessoas se congelam e aí elas esperam que elas vão voltar à vida, né? É uma forma, porque quando a gente congela, a gente mantém a matéria. Mas, gente, congelar seres vivos e daqui a 1 ano, 3 anos, daqui a 20 minutos ele voltar a ter vida é quase que impossível. Mas a gente vê muito em filme de ficção científica, o pessoal fica congelado, viajando no tempo, viajando numa espaçonave, procurando um planeta novo para morar, e, enfim, todas essas coisas aí. Então, crioscopia ou criometria é o estudo da diminuição de temperatura de congelamento de um solvente com adição de um soluto. Diminui a temperatura, fica mais baixo, e a gente faz muito isso em churrasco. Quando você quer aí a sua cerveja gelada, seu refrigerante gelado, você está no isopor, tem gelo, aí você fala assim, bota sal. Já ouviu falar isso? Coloca sal que a temperatura vai diminuir por conta do sal, ela vai abaixar ainda mais, e aí você consegue, num ponto de menos 18, que é um valor do freezer, mais ou menos, menos 15 graus, dentro do seu isopor. Você consegue congelar ou resfriar mais ainda isso, certo? E a pressão osmótica? O que é a pressão osmótica? O que é osmose, né? O que é essa questão de osmose? É quando se coloca, por exemplo, vamos imaginar aqui, você coloca umas batatas descascadas para cortar em uma solução de água com sal. O que vai acontecer com a batata? Ela começa a desidratar. Por que ela começa a desidratar? Porque a água da batata vai para o sal. Esse fluxo, essa saída aí, é um meio de saturação, né? O meio saturado vai para o mais, né? O meio insaturado ou menos saturado vai para o mais saturado, ou seja, vai para o mais concentrado. Então, pressão osmótica é uma pressão externa que deve ser aplicada ao sistema para impedir que a osmose que dependa dessa molaridade de solução. Quem faz isso, por exemplo? É quando a gente tenta... Na Austrália, eles fizeram isso há alguns anos, eles construíram estava com falta de água potável na Austrália, acho que faz uns 10 anos isso. Eles construíram fizeram uma usina de água salgada para dessalinização através da osmose.
Então, eles fizeram para poder ele ter essa água potável. O Kuwait, por exemplo, é um país que só tem água potável através desse tipo de dessalinização, através da osmose. Pega a água do mar, né? Usa-se, então, essa propriedade da osmose de retirar o sal do meio concentrado para o menos concentrado e obter essa água potável, tá? Então, são várias coisas que você pode fazer e utilizar as propriedades coligativas. Então, é bem isso aqui. O que eu preciso entender de propriedade coligativa? Ela vai alterar a pressão, ela vai alterar a temperatura. Vai aumentar, vai diminuir o ponto de ebulição e o ponto de congelamento, certo? Então, para tonoscopia, eu adiciono soluto para diminuir a pressão do vapor. A ebuloscopia, eu adiciono soluto para aumentar a temperatura de ebulição. E a crioscopia, eu vou adicionar o soluto para diminuir a temperatura para, no caso aí, para haver congelamento, certo? Tudo bem? Eu vou tirar para vocês a foto dos exercícios com as respostas. Infelizmente, essa é a matéria que cai na prova. Eu queria ver se eu conseguia, pelo menos com vocês, dar uma aula antes disso. Mas eu mando para vocês a resposta, tá? Beleza? E é só mesmo para vocês terem uma ideia de que seja. O que vai cair na prova? A prova vai até a página 227, que é o início de propriedades coligativas. É só você entender o que é crioscopia, ebuloscopia, entender essa produção do soluto. Eu vou estar enviando todas as informações para vocês. Desculpa, não está funcionando. Eu tinha preparado uma aula muito mais interessante, mas só aparecer no vídeo e falar é impossível, mas eu vou mandar todas as informações possíveis para vocês, tá? Desculpa mesmo, a gente retoma essa aula na próxima, depois da prova, e refaz a aula também, né? Qualquer coisa. A prova vai ser da página 218 até a página 227, tá bom? Obrigada, terceiro ano, desculpa aí, mas a internet não nos ajudou hoje. Beijo.